Então estamos hoje mais um episódio do Papo das Gurias com a Gra e com a Fran. E hoje você vai conhecer a história de uma mulher que decidiu empreender no mesmo ramo que já tinha vivido uma grande queda e transformou isso em crescimento. Uma conversa real, sem romantizar, sobre o que é de verdade empreender. O papo traz uma mulher linda, forte e cheia de determinação para conversar com vocês hoje. Tati Pascoal, seja bem-vinda ao Papo das Gurias. Muito obrigada, gurias. E como vamos já de começar assim, bem bom, né? Como a perda do teu pai, Tati, impactou na vida profissional? Tu se tornou uma mulher que tu disse, né, mas que teve que trabalhar desde cedo, desde os 14 anos, que não foi uma adolescente que pôde sair, que pôde socializar, e tu se tornou um pouco mais dura. Esse tempo antes de amadurecer, como é que foi para ti? Na verdade, o meu pai ele ficou doente quando eu tinha 13 anos de idade, né? Então, ele ficou por 2 anos acamado, né? Ele não caminhava, não falava. E esse tempo que ele esteve acamado, desde os meus 13 anos, eu acompanhei isso e ajudei a cuidar. Né? Porque ele não ficou em casa, ele ficou no hospital. Então, eu estudava meio turno, né, na parte da manhã, e a parte da tarde eu cuidava dele. E eu lembro, assim, é uma coisa assim que ficou muito na minha memória, que eu olhava no final de semana os adolescentes saindo, né, passando na rua, aquela turma de adolescentes andando, e eu ficava ali me perguntando, mas eu tô aqui, né? E eu acabei não tendo muito essa parte da adolescência, né? Eu não pude curtir muito. Porque então, esses 2 anos eu ajudei a cuidar ele. E ele faleceu quando tinha 14 para 15 anos. E veio as responsabilidades, né? Por quê? Porque a minha mãe, ela sempre foi dona de casa, ela nunca acompanhou meu pai nos negócios, né? Ela não sabia o que ocorria, o que não ocorria, como fazia, como não fazia. Meu pai era um pequeno agricultor. Então, ela não acompanhava nada. E eu tive que tomar a frente daquilo com 14 anos e começar a trabalhar. Então, eu trabalhei desde os 14 anos. Eu estudei o meu 2º grau, eu fiz faculdade, tudo trabalhando e ajudando em casa. Então, eu não tive essa parte da adolescência, eu não tive essa parte assim, fomos fazer uma festinha lá na casa da Gra, ou na casa da Fran. Fizemos uma viagem juntas. Eu não tive isso. E eu acabei amadurecendo muito rápido, né? E somente com a família, né? Já trabalhando, já cuidando de uma coisa que não era minha responsabilidade. Sim. Então, eu fugi daquela parte da adolescência. E como isso impacta na vida, né? Porque a Fran passou um pouquinho, mas um pouquinho mais tarde, né, Fran? Eu fui pela maternidade, eu não fui pela... Meu pai faleceu, eu tinha 3 meses de vida, então eu nem, né? Eu fui pela maternidade, então eu me obriguei a ser adulta. Eu tinha 16 anos quando eu engravidei da Luísa, com 17 eu tinha uma nenê e eu resolvi que eu ia ser a melhor mãe que eu pudesse ser para ela, né? E isso também traz uma responsabilidade muito grande. Tati, mas então, tu sempre teve responsabilidades e tu foi empreender numa área complexa, que é segurança, né? Tu tem a GT. Na verdade, antes disso, quando eu tinha 18 anos, então eu resolvi abrir meu próprio negócio. Eu era deslumbrada com moda, deslumbrada. Então, eu falei com a minha mãe, disse, olha, eu quero montar algum negócio para mim, para ficar um pouco mais leve. E daí a parte de fora a gente acabou rearrendando, sabe? Sim. E eu consegui me libertar daquilo e criar alguma coisa para mim. Então, eu queria montar uma loja de roupa que o cliente, que a pessoa que fosse comprar na minha loja, ela pudesse ir lá, escolher a roupa que ela quisesse usar, o calçado que ela quisesse combinar. E ela podia levar uma bolsa, um perfume importado. Então, eu fui montando aquela ideia e criei uma loja chamada Lumina. Essa loja, então, eu vendia tudo que o cliente precisava, né? Desde a roupa, do calçado, da bolsa,
do perfume, tudo que ele precisava eu vendia. Então eu já empreendi muito nova, mas com muita, mas muita pouca experiência. Sim. Não tinha experiência alguma sobre Era o cara, negócio. coragem Vontade. e vontade. Isso aí. Mas aí tu foi andando e tu montou uma equipe que é a GT Segurança. Isso. Né? Sim. E dentro da GT tu tem várias nuances. Tu tem a GT da cidade, tu tem a parte rural. Nos dá uma contada de o que é a GT? Porque a GT hoje é a tua história, né? Sim. É a tua grande história. A GT, na verdade, assim, ó, eu fiz então essa migração, né, da loja, da Lumina. Depois eu comecei a namorar, eu casei, eu tive filhos, então eu tive que ficar um pouco afastada do empreendimento, né? Eu vendi a loja e depois eu fui trabalhar numa empresa de segurança. Isso, que se desintegrou. Exatamente. Essa empresa de segurança, eu fui trabalhar não acreditando no negócio. Porque eu pensava assim, ó, 10, 15 anos atrás, quem é que vai precisar de segurança? Né? Não era uma coisa assim, ó, que não tinha grade, né, em roda de casa. Poucas pessoas utilizavam, sabe? Sim. Porque não tinha muito incidentes de sinistros, assalto. Exatamente. Então eu fui bem desacreditada, sabe? E comecei a trabalhar e comecei a gostar. Nesse meio tempo, eu tinha uma conhecida minha, que o nome dela é Mônica, não sei se vocês conhecem, ela trabalhou no Marasca por muito tempo, uma pessoa extraordinária. E eu disse, Mônica, vamos fazer o seguinte, tenta marcar com o seu Vitor Marasca uma reunião que eu pudesse apresentar os nossos serviços que a gente oferece de monitoramento, sistema de alarme, de câmeras, isso trabalhando nessa empresa que eu trabalhava. E ela me apresentou para o seu Vitor Marasca, no qual eu fiz a apresentação e ele gostou e eu assumi 17 unidades dele. Ele era visionário, né? Muito. Então, eu assumi as 17 unidades, eu fiquei quase um ano fazendo projetos para ele. Por fim, eu montei uma empresa, uma sala de monitoramento dentro da empresa dele, para ele poder monitorar, porque ele não queria terceirizar o serviço de monitoramento. Então, ele pediu para me montar uma empresa, uma sala de monitoramento, na qual a gente montou uma sala de monitoramento. E para vocês terem uma ideia, naquela época, eu vendi 1,5 milhão a ele. Mesmo não acreditando no negócio, gente. Acreditando no negócio. Então, assim, ó, foi muito bom. Foi muito bom. Ela era muito boa em vendas. E é. E acreditei muito naquilo. E assim, as coisas foram evoluindo e eu fui acreditando cada vez mais. Porque, assim, ó, eu apresentei um negócio para uma pessoa, né, que era muito visionária, que era um grande empreendedor. Verdade. E ele acreditou naquilo e disse, meu Deus, como eu não vou acreditar, né? Eu tenho que acreditar. Sim. E as coisas foram andando. E nesse meio tempo, depois de alguns anos foram se passando, fui atendendo outros clientes, enfim. E essa empresa a qual eu estava trabalhando, ela acabou se dissolvendo, né? Foi se espalhando, sócios foram migrando cada um para um lado, enfim. E aí surgiu a necessidade de montar um negócio, né? O que eu vou fazer agora da minha vida? O que eu vou fazer? Eu gosto muito da área de segurança, mas o que é que eu vou fazer, né? E daí voltou a história da Lumina novamente. A Lumina, ela morreu, ela foi vendida, mas na minha cabeça ela nunca tinha morrido. E eu pensei, vou montar uma clínica estética. E eu tinha uma colega de trabalho, na qual trabalhava comigo, né, dentro dessa empresa de segurança, e ela estava se formando na área estética. E eu disse assim, olha, o que tu acha de nós montar uma clínica estética? Ela disse, eu te ajudo a montar, trabalho contigo. E, por fim, então, a gente alugou uma sala ali na Policlínica Santa Lúcia, montamos a Lumina novamente, renasceu, e eu montei a clínica estética. Mas continuando trabalhando nessa empresa de segurança. Então, eu estava fazendo duas funções, a empresa de segurança e a clínica estética. Full time. Exatamente. Só que é aquela coisa, né? Tu tem que amar aquilo que tu faz. Sim. Tu tem que gostar muito daquilo que tu faz. E a estética é uma coisa que todas as mulheres gostam, mas tu tem que também atuar. E não era o meu negócio, né? Meu negócio hoje, assim, ó, a maioria dos meus clientes hoje, eles são mais na área mais masculino, mais área rural. Então, estética zero, né? Então, ninguém vai querer estética. Aí eu tinha que buscar clientes na área estética, porque ela não era do comercial e ela era só dos procedimentos. Isso te sobrecarregou. Muito. Porque assim, ó, eu não conseguia atender a clínica, né? Eu ia da clínica somente depois das 18 horas. Sim.
ou nos finais de semana. Então, ela só ia atendendo aqueles mais conhecidos e sobre indicação. E eu cheguei em casa um dia e disse assim, mas não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar na área de segurança. Aí veio a ideia da GT. Vou montar uma empresa de segurança. Aí tu começa a pensar, mas tem tantas empresas de segurança, né, na nossa cidade, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aí busquei algumas informações, busquei alguns especialistas e, por fim, eu disse, eu vou procurar alguns clientes meus e vou perguntar para eles se eles concordariam em trabalhar comigo nessa empresa nova. Então, busquei três clientes de ponta, que eram clientes que eram ativos e que precisavam muito da área de segurança, mas tinha uma brecha ali que uma vez um deles me chamou e disse assim, Tatiana, tu tinha que oferecer um serviço diferente. Tu tinha que ter alguma coisa diferente porque a área do agronegócio, a área rural, é uma área que está descoberta. Sim. Ela não está sendo... Ela é muito visada, sim, mas ela não está sendo muito olhada. Ela não está tendo aquele atendimento meio que diário. E eu fiquei com aquilo pensando, sabe? Eu disse, mas tá aí. Aí é a chave do meu negócio. Procurei esse cliente e fui até... Marquei uma visita, fui até a fazenda dele. E quando eu cheguei lá, expus para ele, né, que eu tinha vontade de montar uma empresa de segurança e o que eles achavam, o que a família dele achava. Eu nunca vou esquecer o que ele me disse. E disse, mas Tatiana, você veio até aqui para me fazer essa pergunta? Não precisava. Era só tu me ligar. A gente te apoia no que você precisar. O que você precisa para abrir o teu negócio? Eu só preciso do apoio de vocês, mais nada do que isso. Aí coloquei para ele que eu estava pensando, então, em a gente fazer um trabalho diferenciado, que seria a patrulha rural. Além de estar atendendo a área comercial, a residencial, a gente ia criar um serviço diferente, que era a patrulha rural. O que é a patrulha rural? É um serviço diretamente para o agronegócio, onde a gente vai visitar toda noite, vai fazer uma vistoria toda noite em centros de pivô e casa de bombas, que é o que o pessoal não tinha antes. Sim. E dali, então, em diante, a gente buscou, né, focou muito no agro, mas hoje a gente atende todos os públicos, mas a empresa, ela, na verdade, ela foi criada para atender o agronegócio. Sim, o foco era este, porque era, digamos, um nicho desatendido. Exatamente. E um cliente foi indicando o outro, hoje a gente atua em toda a região. A gente não atende somente aqui Cruz Alta, a gente tem cliente monitorado no Salto, tem Espumoso, tem Jacuizinho, tem em Fortaleza, tem Boa Vista. Como é que tu faz para isso? Os atendimentos, eles são assim... Assim, na região? Assim, ó, depende... Porque a GT é Cruz Alta. A GT é Cruz Alta. A patrulha rural depende muito do cliente. Não, depende muito do cliente. Vamos dizer assim, ó, eu tenho Boa Vista do INCRA e Boa Vista do Cadeado. Tá? Então, Boa Vista do INCRA e Boa Vista do Cadeado é uma equipe que atende lá. Então, eles saem daqui todo dia e fazem a vistoria em Boa Vista do INCRA e Boa Vista do Cadeado. Aí ele já pega Pejuçara, que tem alguns clientes em Pejuçara também. Essa vistoria? Seria só andar pelas propriedades? O que seria? Explica para nós. Seria assim, ó. Vamos dizer que tu tem que ter monitoramento, tá? Tu me chamou lá e tu tem um problema na tua fazenda. Ok. Tu tem um problema no teu pivô. Tu já teve um furto no pivô, furto na fiação aérea. Sim. Aí tu nos chamou, a gente fez um projeto e colocamos monitorar o teu sistema de alarme. Então vai ser monitorado o sistema de alarme, vai ser monitorado as câmeras e juntamente vai ter essa patrulha, né? É opcional ao cliente, obviamente. Tu vai ter um custo a mais por essa patrulha. Entendi. Aí tu vai dizer assim, eu vou te oferecer, tem a patrulha todos os dias, ou um dia sim, um dia não. Modifica valores. Sim. É um custo. Aí, exatamente. Essa pessoa vai sair daqui, a gente comprou alguns carros específicos para fazer essa patrulha. Ele tem um giroflex, então ele vai estar andando dentro da tua propriedade com o giroflex ligado. Então, se tu contratou para 5 pivôs, ele vai ir nos 5 pivôs, ele vai fazer com que ocorra o disparo nos 5 pivôs, vai voltar esses disparos, a gente vai fazer um vídeo e vai mandar para ti em tempo real com a localização. Se tu tem uma dúvida que o patrulheiro foi ou não, tu vai olhar nas tuas câmeras e você vai se certificar com que ele foi. Entendi. Por que a gente faz isso? Porque isso inibe 70% da tentativa de sinistro. Que legal. Porque hoje, quando alguém vai tentar fazer algum arrombamento, ou eles ficam sempre analisando
o ambiente. Sim. O ambiente, né? E o perfil. O que Exatamente. Que é as pessoas ali... Então, essa patrulha não tem horário fixo. Então, são horários distintos que ele vai e faz toda essa revisão. E não tem, tipo assim, vou sair daqui e vou fazer a mesma rota. É aleatório. Então, um dia passa às 9, outro dia passa meia-noite, outro dia passa... Exatamente. E porque o marginal, né, ele fica acompanhando uma rotina. Sim. Então, aí ele tá ali, faz uma semana acompanhando uma rotina. Aí ele vê, opa, mas não tem um horário para estar aqui. Não, aqui eu já não venho, aqui eu vou ter problema. Exatamente. É aí que inibe também, né? E inibe, além disso, né, é aquele comentário que naquela propriedade X tem esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. Porque muitas vezes tu contratou uma pessoa para fazer, por exemplo, colocar um pivô. Né? Tu pega pessoas terceiras e um vai dizendo pro outro, lá é fácil, lá não sei o que, lá não sei o que. Então, essas informações vão automaticamente se... disseminando. Exatamente. E acontece esse tipo de sinistro. Então, você tendo esse trabalho, você vai conseguir inibir. Sim. Não somente ele, claro que ele tem que ser casado com monitoramento. E quanto por cento, assim, mais ou menos, diz para nós que é cruz alta da tua empresa, os teus clientes e de fora, mais ou menos? Sim, cruz alta em si é uma média de 60%. 60%. Depois mas já cresceu, né? 40% de fora, não é fácil, Tati, tu entrar. É bastante. Mas é que tu tá oferecendo também um trabalho diferenciado. Isso também é que nós estávamos falando antes, né? Tudo que é diferente, que tu tem, tu falaste para nós, né? Um dos teus maiores desafios, né? Foi entrar nesse meio sozinha e tu teve o respaldo dos teus clientes. Isso te deu um gás. Com certeza. É que assim, gente, todo mundo precisa ter alguém que resolve o meu problema. Sim. O nicho do mercado que dá dinheiro é o nicho que tu resolve o problema do cliente. Isso As pessoas não querem, porque assim, todo mundo tem problema. O que tu vai resolver para mim? Qual a lacuna? Exatamente. O que o teu empreendimento, o que a GT resolve para mim? A GT resolve isso. O custo é ótimo, obrigada. É isso que eu preciso. Isso. Né? Então a gente precisa... É uma coisa simples e ágil. Exato. Isso. Só isso. É sobre nada. isso. E hoje a gente não tem vendedor dentro da GT, né? Os nossos vendedores hoje são nossos próprios clientes. Um vai indicando o outro vai indicando o outro. E tem coisa mais maravilhosa que isso? Não existe, né? É uma satisfação ali muito grande. Sabe que quando nós atingimos ali Jacuizinho, foi uma cliente nossa que nos indicou. Ela é de Espumoso, então foi uma das primeiras clientes que eu fiz fora da cidade. Assim, que não era da empresa que eu trabalhava. Então, é uma cliente assim que eu não conhecia. Nova. Então, ela nos procurou, a gente fez um trabalho para ela gostou, e daí ela começou a nos indicar. Então, toda aquela região de Jacuizinho, a gente tem mais de 15 clientes indicados por ela. Nossa. Então, um foi indicando o outro foi indicando o outro. Quando alguém acredita, mas é por isso, porque tu disse que tu acredita, tu foi a primeira, tu duvidou no início, acreditou, e quando tu foi fazer a tua empresa, tu acreditou ainda mais, porque era tua. Exatamente. E tu vê o propósito nisso. E tu reinventou a tua empresa. Não é uma simples empresa de segurança. Ela tem algo mais, ela resolve mais. Então, isso faz a diferença, porque nós aqui sabemos, né, Fran? Eu tive empresa, ela é empresária, nós temos que sempre estar pensando fora da caixa, porque senão a gente vai ficando para trás. Porque vender, todo mundo vende. Exatamente. Né? E é isso, resolver o problema do outro é fundamental. Mas voltando aí, sabendo, né, da tua história, da tua família, como é que foi o apoio? Porque o Luiz, ele trabalha num ramo diferente, né? Sim. E tu se viu algum dia assim, eu tô sozinha ou não? Foi de comum acordo? Como é que foi essa conversa? Como é que os teus filhos junto com isso, né? Porque você fala que você tem pouco tempo, né? Muito pouco. Os meninos trabalham com você, sim, né? Os sim. meninos fazem parte da tua equipe, meninos, né? os meninos, né? É os negros A gente chama de criança. Não, mas eu vi eles crescer. Fran, coisa mais bonitinha. Eles iam na firma com o Luiz, pequenos. Mas eu conheço eles desde sempre. Eles são os nene, amores. Né? Não são adultos, são os neném da mãe, né? São os neném da mãe. Sim, eu chamo de neném ainda. Chama de neném. Mas é óbvio. O Otávio eu chamo... Vocês vão pagar mico. Mas o Otávio eu chamo o neném da mãe. Óbvio. Assim, quando eu decidi, então, criar a GT, eu sentei em casa, conversei, né?
E o Luiz, ele sempre me apoiou muito. Mas ele não gosta da área de segurança, a área dele é totalmente voltado ao agronegócio, então ele não gosta de segurança. Mas ele me apoia, e isso é muito importante. Porque muitas vezes, assim, gurias, eu tenho que sair de madrugada de casa, né? Ele te entende. Ele não, tipo assim, fica questionando, ele apoia, né? Quando ele pode, ele acompanha, quando ele não pode, ele não acompanha. Mas a gente precisa muito desse respaldo, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes eu saio 4, 5 horas da manhã, eu não volto mais para casa. Isso quer dizer o respeito, né? Porque tu pode não concordar, né? Mas o respeitar, não, é o sonho da minha mulher. Agora eu preciso de um pensamento intrusivo. Tu tem porte de arma? Não, mas eu estou fazendo. Opa! Não, mulher. Mas segurança, é mulher, né? Na verdade, eu tenho direito de fazer, né? Isso. E é uma coisa, sabe que semana passada eu falei isso em casa. Eu disse, olha, eu já teria. tenho que fazer. Umas 3. Não, gente, não deem arma pra... Não, agora ela já tá medicada, pode dar arma pra ela, mas ia ser um perigo se a mulher antigamente mas tu com sabe arma. Que muitas vezes eu tenho que sair, porque assim, ó, o que acontece? Deu alguma prisão... Vai. Deu alguma prisão e a gente precisa deixar um responsável na delegacia. Então, esse responsável na delegacia, para mim, não deixar os funcionários lá, tem que ser eu. Senão eu acabo deixando os funcionários na delegacia. Eu não posso deixar. Porque pode ocorrer um outro tipo de sinistro e eu tô com o pessoal preso lá, né? Então... fica muito tempo, assim. Quando acontece uma prisão, a gente fica, em média, de 3 horas dentro da delegacia. Meu Deus, tudo isso. 3 horas. Tinha até desenrolar. Ô, gente. Faz BO e faz não sei o quê. E faz não sei o quê. Agora, eu falando, moroso. lembrei que eu tenho uma audiência. Lembrei que tem uma audiência. Porque, assim, ó, além de você ficar lá e o ladrão sair primeiro, mesmo uma ficha extensa de 5 páginas, ele sai primeiro do que eu. Muitas vezes primeiro do que eu. Parabéns. E depois ainda a gente tem essas audiências que a gente tem que estar indo nas audiências. Sério? Sim. Como testemunha? Como testemunha. É. É bem Nós complicado. estávamos falando, né? Empreender não é brincadeira, Não, gente. é não um tem... absurdo. Infelizmente, é um absurdo. Isso aí acontece. Bom, mas então, assim, e como é que a gente foi pra lá, foi pra cá, falei da arma, como é que é os meninos trabalhando contigo? Assim, os guris, eles começaram, então, a trabalhar conosco. Depois que eu abri a GT, eu disse assim, eu preciso de pessoas de confiança trabalhando comigo, né? Mas nenhum sabia nada sobre o sistema de segurança. Então, o mais velho, ele começou na área técnica, né? O primeiro ano foi somente ele, trabalhando na área técnica, mas eu via uma necessidade que eu precisava tirar um pouco das funções que eu estava tendo e passar para alguém. Aí eu disse, então, eu vou puxar o mais novo para a área técnica, nos auxiliando na área técnica. Claro, a gente hoje tem 33 colaboradores, né? Mas eles são pessoas que eu posso contar todo final de semana, posso contar a qualquer horário que eles sempre estão disponíveis. Então, puxei o menor para a área técnica e o mais velho, então, ficou na área administrativa, me ajudando a organizar a questão de frota, a questão de seguro, a questão de funcionários, a questão de uniforme. Isso toma muito tempo mesmo, né? Uma visita para um cliente que precisa, ele faz, sabe? Então, ele vai me auxiliando nas partes assim que realmente eu preciso, que eu não estou conseguindo acompanhar. Porque, querendo ou não, a empresa ela se tornou um pouco maior, né? E as funções começaram a ser maiores. Então, me diz... Muito mais função. Então, você tá transformando a tua empresa num legado? A partir disso que você está nos contando? Na verdade, eu gostaria que fosse um legado, né? Eu gostaria que os meus filhos tomassem a frente da empresa, porque a gente sempre pensa assim, não sei se vocês pensam assim, né, gurias? Até um certo ponto eu vou trabalhar e depois eu quero um pouco viver a vida, fresca, né? Isso, é todo mundo. Porque assim, a nossa vida ela é tão curta, né, que a gente precisa também um pouco viver. E com essa função de uma empresa 24 horas, tu não tem tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada. Tati, e tu tem alguma formação específica para
atuar com a área de segurança? A área de segurança, não. Não precisa ter. Não precisa ter. Não Pra precisa área de ter, porque segurança. é uma curiosidade, né? As pessoas que vão fazer os prontos atendimentos têm que ser formados. Entendi. Eles têm que ser formados. O fiscal, ele tem que ser formado. O porteiro tem que ser formado. Você é o vigilante, administrativo, a aí dona não da é empresa. necessário. Não é necessário. Tu tem alguma formação? Tu tem formação, Publicidade. né? Tu é publicitária. Mas ela tem quantos anos na área de segurança da outra empresa até agora? Eu tinha 17 anos na outra empresa e agora estou há 4 anos na GT. Viu, gente? Um tempo. Então, isso já é uma formação. Não, porque mas eu pergunto porque daqui a pouco claro. geraria essa curiosidade, Isso. né? A Tati Sim. da GT, ela Sim. fez Que é? algo a mais para, né? Sabe que tinha um cliente meu que a gente perdeu agora há pouco tempo, que faleceu, que era o seu Juarez Durigon, né? Sim, muito maravilhoso, querido. Adoro ele. Ele nunca Adorava. me disse a Tati, né? A Tati, ou a Tatiana Pascoal, ele dizia sempre o teu sobrenome é a GT e o meu a Tati sobrenome da é GT. Casa Branca. Ele sempre brincava assim, sabe? Então, nunca vou esquecer disso, né? Se que torna o sobrenome referência, né? como o GT, né? A Tati da GT. Eu tenho gravado no meu celular. Tati Mas da esses GT. dias o Vini queria falar com ela e me mandou, amor, manda o telefone da Tati da GT aí, que eu não achei no meu celular. É assim, viu? Tu assim. se torna referência também pelo que tu faz, né? Exatamente. Eu era a Graciele da Alvorada, né? Sim. E a Fran da a Pet, Tu sabe né? que Pet da Fran, né? Eu O era a Pet Fran da mulher. Aí depois eu virei a Fran mãe da Luísa. Depois eu virei a Fran mãe do Otávio. Daí depois a Fran do Pet, agora é a Fran do Pet e do Papo. Gente, a gente vai mudando A os gente vai rótulos, né? agregando os Sim, porque rótulos, Fran, quantas Fran tem, quantas Gra tem, quantos Tati tem, né? Exatamente. Mas assim, ó, tu falou que a vida é tão curta, né? Você teve uma experiência de quase morte. Conta pra nós o que exatamente aconteceu e o que passou na tua cabeça depois desse momento, porque isso realmente vira a gente, talvez eu e a Fran não tivemos Eu tive, sim. ela teve a da pneumonia, né? Isso. Eu bati lá em cima e ele disse, não, fica aí mais um pouco. Eu não tive isso. Mas ela saiu do corpo. Ela vai contar agora. É assim, ó, gurias. Então, quando eu engravidei do meu segundo filho, né? Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria somente 2 filhos. Sim. Então, 2 filhos para mim estava suficiente. Sempre tive medo de ter mais do que 2 filhos, sabe? E então eu laqueei, só que eu era muito nova. Imagina, eu tinha 26 anos, então muito nova mesmo. E a laqueadura, ela laqueei cortado, mas ela se regenerou. Olha. E eu tive uma gravidez ectópica. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu cheguei em casa com uma dor de estômago horrível, muito vômito. Só que eu estava me sentindo fraca, muito fraca. Aí eu cheguei em casa e eu nunca vou esquecer, a minha secretária estava em casa. Daí eu disse, o que tu tem? Tu é muito branca. Eu disse, olha, eu tô com um enjoo, acho que eu comi um pastel. E me fez mal, acredito que me fez mal. Ela disse, então eu vou fazer um chá pra ti. Antes de vir pra casa, eu vou fazer um chá. Não vou deixar você assim. Aí eu disse, tá bem. E fui no banheiro, desmaiei no banheiro. E daí ela veio, imagina, ela não conseguiu nem me erguer. Sim, né? Olha o meu tamanho. Aí, então, ela chamou o Luiz chegou e me levou para o hospital. E lá no hospital começaram a fazer um monte de exames em mim e diziam para ele que eu estava com anemia. Anemia profunda. Sim, e me colocavam e não em tinha sangue. feito nem exame. Não, só de sangue. Ah, tá. Só que eu sentava, eu desmaiava. Eu sentava e desmaiava. Aí se passou a noite toda, quando chegou a madrugada, eu comecei a perder pulso, comecei a perder tudo, sabe? Assim, ó, o meu organismo ele começou a parar. Nossa. Sabe quando assim, eu tava tomando morfina e eu não aguentava a dor. Sabe aquela, não sei, acho que vocês nunca tiveram, mas é uma dor assim, ó, que ela chega. É uma dor assim que tu não Quase tem te explicação. deixa inconsciente. É uma dor assim que tu já não sente mais, sabe? É uma coisa assim inexplicável, assim, que se tu tiver aqui, tu vai, sabe? Sim, tu Numa quer se boa, livrar só da dor. Exatamente, tu quer se livrar. Eu queria fazer xixi, eu não conseguia. Eu queria fazer, sabe? Eu queria sentar, eu não conseguia. Eu queria falar, eu não conseguia. Eu não falava mais. Aí, então, foi chamado o médico da UTI e disse, não, essa mulher tá morrendo. Foram fazer um exame, eu tinha perdido já 3 litros de sangue. Eu tive uma hemorragia interna. Gente. Enquanto eles estavam fazendo os exames, eu tive 3 paradas cardíacas. Fui parar dentro da UTI, né? Meu Deus. E o doutor Paulo Afonso sempre diz assim, o doutor salvou tal pessoa. Eu disse, não, quem te salvou foi Deus. Porque eu achei que eu não ia te salvar. Ele disse assim, tu escapou pela fechadura da porta. Ah, tá louco. Pela fechadura da porta.
E eu nunca vou esquecer, hoje eu já consigo falar sobre isso com mais tranquilidade, sabe? Sim. Tu se emocionou no áudio que tu me mandou, né? Ao Porque lembrar disso. é muito difícil, gurias. É muito difícil, assim, ó. Sabe quando tu não pensa em família, tu não pensa nos filhos, tu não pensa em ninguém. A dor, ela é muito grande mesmo. E eu senti, sabe? Eu levitei, né, nesse meio tempo. Saiu. E eu caminhei por horas num campo muito bonito, sabe? Um campo de flores, assim, muito bonito, assim, um lugar, assim, eu nunca vou esquecer, assim, um sol brilhando, e eu caminhando e caminhando naquele lugar, sabe? E eu queria só caminhar naquele lugar, porque estava tão agradável, estava tão bom aquilo, sabe? E provavelmente Deus achou que eu tinha mais coisas para fazer, né, aqui na Terra. Sim. E assim voltei. E vou dizer para vocês, todo mundo achou que eu não ia voltar, né? Sim, o Luiz estava... Ele ainda contava quando ele ia lá que ele quase tinha ter perdido, que assim, foi um dos piores momentos da vida dele, foi esse. É bem difícil, assim, é difícil de você aceitar, né, a perca de uma pessoa. Isso. E realmente foi uma coisa, assim, inesperada o que aconteceu. Mas tá aí, linda, maravilhosa, e esse momento te ensinou forte. a valorizar ainda mais cada momento. Muito mais. Assim, ó, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre procurei fazer tudo aquilo para agradar a Fran, sabe? Sempre coloquei outras coisas em primeiro lugar. Sim. Depois que isso aconteceu, eu aprendi que eu tenho que, sim, agradar todo mundo, mas primeiro eu. Sim. Que ótimo. Primeiro eu. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver feliz, eu não vou fazer as pessoas que estão ao meu redor felizes, e eu não vou fazer o bem para as pessoas que estão ao meu redor. Uma pessoa feliz não tem capacidade de fazer o outro feliz. Com certeza. Né? E qualquer relação ela é baseada nisso, porque tu casa para fazer o teu marido feliz. Sim. Tu não, claro que tu é feliz ao lado daquele homem, mas tu tem que fazê-lo feliz. Relacionamentos são para fazer o outro feliz também. Exato. Mas a gente só faz quando está bem. Tati, isso eu já sei sem briefing, porque já conversamos em alguns outros momentos que tu tem dificuldade de delegar. E isso eu também é verdade. o tinha. Eu acho que várias como mulheres é difícil hoje. E como tu tem lidado com você mesma para ir soltando. Assim, eu tenho bastante problema com isso. Muito problema com isso. Lembra que tu falou sobre a capacidade de esquecer as memórias passadas? Sei. Então, eu acho que vai sair bem feito se eu fizer. Sim. Entende? Sim. Se eu pedir para a Gra ou para a Fran fazer, não vai ser muito bem feito e eu posso ter problemas. Eu tenho tentado tratar isso, né, gurias? Eu acabei buscando ajuda, né, para tratar isso aí. Isso. Eu tô fazendo bastante terapia, procurei também fazer algumas mentorias para começar a delegar. Eu tô delegando aos poucos, mas eu ainda tenho muita necessidade de puxar tudo para mim. Mas, Tati, isso o meu filho, com 13 anos, me olhou e me disse assim, porque eu era que nem tu, eu era a primeira que chegava, eu era a última que saía, tudo tinha que passar por mim, o cachorro, antes de ir embora, ele tinha que passar, eu tinha que olhar, eu tinha que verificar tudo. E aí, um dia eu tava lá loucona e o Otávio me disse, eu já contei isso em outros momentos, o Otávio disse assim, por que tu tá assim? E eu digo, assim como? E ele, tu tá sempre louca, tu tá sempre controlando tudo, mãe, pra quê? Por que tu tem funcionário? Larga todo mundo, fica com mais dinheiro e não precisa ser... E aí eu disse, cara, ele tem razão. E aí eu comecei. A primeira coisa foi dar uma chave para funcionária. Eu não abro mais. Sabe? Então são pequenos passos que a gente tem que ir dando. Que é uma trajetória. A gente constrói, nós construímos comportamentos e para se desfazer deles, né? Com a idade, eu tô com 48, né? 42. Então, existe um caminho e a gente tem que também ter amorosidade com nós e entender que não vai ser de uma hora para outra. Que tem que ser aos pouquinhos e isso vai ficando mais leve. Sim. Porque quanto mais tu se exige, mais tenso fica, né? Daí tu vai pra rigidez. Sim. Tem que e ser tu começa assim. a se cobrar e daí tu começa a cobrar muito do outro. Né? Sim. Porque uma pessoa é diferente da outra. Com certeza. E eu posso fazer tão bem feito quanto você. Só que eu vou fazer do meu jeito. E eu acho, sabe o que, né? que levando para esse lado, que a comunicação clara, o óbvio tem que ser dito. O tempo todo. Porque você
acha que o outro entendeu o que você quis, mas você não falou para ele exatamente como você quer. E isso faz toda a diferença, tu não acha? Sim, com certeza. Mas vamos pegar um exemplo bem banal. Por exemplo, eu vou pintar minha unha, digamos. Eu começo a pintar pelo dedão. É um exemplo. Tu começa pelo minguinho. Mas o resultado vai ser o mesmo. Exato. Só que se tu olhar pela tua ótica, eu comecei errado. Se eu olhar pela minha, tu começou errado. Mas o resultado é o mesmo. Então, eu acho que a gente precisa ter mais carinho com quem está fazendo também. Isso. Né? Porque ele faz do jeito E dele. explicar faz o que bem tu feito. quer, porque às vezes ele não sabe mesmo. Né? E não é obrigado E tá a tudo saber. bem. Né? Nós que queremos delegar e nós que queremos melhorar nessa prática de empresárias e de tirar o controle da nossa vida, porque eu digo que nós somos 3 controladoras. É capaz? Né? 3 controladoras e 3 perfeccionistas, 3 críticas, né? Exatamente. Queremos do nosso jeito, porque aquele ali é mais bem feito, porque aquilo tem que ser assim e tudo mais, né? E isso é um processo. E às vezes, quem sabe, a gente não vai conseguir largar tudo. Não, e nem Mas precisa. eu acho que não precisa, mas Não. largar aos poucos eu acho que Isso. vai Ficar mais desafogar leve. um pouco, né? Isso. Desafogar um pouco. Eu acho, e é exatamente isso, porque temos os nossos perfis, cada qual Sim. o seu, né? Isso. E a gente não pode se perder tentando ser o que socialmente é mais aceitável, né? A gente precisa se adaptar a nós mesmas, né? Porque eu vejo isso, assim, algumas coisas eu gosto de ter controle, eu gosto de ver, eu gosto de estar participando do processo, e eu não quero perder isso. Mas eu vou ir pra praia, coisas que eu não fazia, Isso é verdade. né? Então, Ela assim, não tirava férias. eu Não fazia tira férias. 10 anos eu fiquei sem tirar férias. Olha. eu 10 anos. fiquei Ah, 8. mas quem é do agro, tu entende, né? Porque teu marido é do agro. Sim. Quem é mulher de agro sabe que é sazonal as nossas férias. As férias Mas são o sempre no sazonal inverno. não quer dizer que ela não ocorra. Não, com certeza. Eu fiquei 8 anos sem tirar férias. Não, eu só fiquei 10 trabalhando. anos sem tirar férias também. Que loucura, Então, gente. agora, em janeiro, nós ficamos uma semana, coisa que a gente nunca tinha ficado uma semana, né, Eu vi. fora. É gostoso, Uma né? semana. Mas, assim, vou dizer pra vocês que eu acabei levando o computador, eu acabei trabalhando, então todo mas meio Essa aqui noturno. também. eu vou trabalhar. Mas assim, gurias, eu tenho uma viagem marcada agora pra maio. E são 10 dias. Sim. São 10 dias e esses 10 dias realmente eu vou desligar. Né? Vou Gente, desligar então faça 100%. um retiro que nem eu fiz. 100%. 4 dias no meio do Neida, lá, Sussa, né? Não pega celular, nem que tu queira, né? Ah, Vai não, ter que eu fazer não sinal de consigo. fumaça. Em tempos, tu consegue um pouquinho de internet, Pra te ver né? como é que tá as É pra coisas. ver como é que tá as coisas, mas é aquilo. É pra realmente... É que a gente precisa disso, né? disso, Porque né, a gente Tati? vem com mais gás, a gente vem Isso. com outras ideias, Sim. com outros pensamentos. Meu Deus, a mente, ela oxigena mais e você consegue pensar também, olhar para certas coisas que às vezes tu tá no vucu-vucu, né? Daquele tirão do dia a dia e não consegue. Meu Deus, como é que eu vou sair disso? Daí quando tu sai, se retira, tu volta, olha, achei a solução para isso. Falando em novas ideias, onde a GT vai? O que a GT, a Tati da Sem GT... fronteiras. Quais Na são? verdade, a gente tem um projeto, né, que é para a gente quer começar agora mais para o final desse ano, início do ano que vem a gente quer colocar em prática, que seria a vigilância armada. Olha que legal. Isso, nós começamos com a parte da portaria, a parte de eventos, Sim. pequenos eventos e a parte do monitoramento, essa parte rural. E a gente via muito a necessidade da armada e de grandes eventos. Sim. Mas como nós queríamos primeiro estruturar muito bem a empresa para dar esse segundo passo, Tá. nós aguardamos então esses 4 anos, que agora dia 8 de agosto vamos fazer 4 anos Ai, de que legal. empresa. Parabéns. Parabéns. E então, dentro disso já estava, né, organizado para a gente dar esse segundo passo e começar com as documentações, enfim, com todos os processos que tem que ser feito para esse segundo passo. Tá. Então, o ano que vem a gente vai estar já oferecendo esse novo trabalho, porque é um trabalho um pouco mais burocrático, né, exige muitas coisas, então tu vai quase 6, 7 meses só na parte documental para poder formalizar esse trabalho. Até porque tu tem que ter uma equipe muito bem Estruturada e treinada, né? Exatamente. Então, é o nosso segundo passo, então, para a GT. E também selecionar a dedo. Ah, sim, muito.
Porque é aquela coisa que nós estávamos falando com o Carlan, né? Sobre o emocional, né? Quando tu carrega uma arma, tu tem que ter o teu emocional bem treinado. Ah, sim, com Eu certeza. há 5 anos atrás, eu teria perdido o réu primário com uma arma. Hoje eu já não sei se eu perco. Não tenta. Não tenta, gente. Perigoso. Ah, tem dias que não dá pra tentar. Vitor, não fica na frente. Melhor não. Mas é o nosso, então, o segundo passo que nós queremos dar, legal. né? E vamos aí, então, o ano que vem estar ofertando esse trabalho também. Então a GT está crescendo. Está crescendo. Não, ela, pra mim, a GT já começou, como tu disse, né? Engatinhando. Já é isso. E agora ela corre. Ela já corre, Ela né? não corre ainda, mas ela tá andando muito bem. Então vamos dizer Tá assim, que agora a meta dos 5 km, ela já tá correndo 5 km com folga. Isso, Né? Ela já isso tá aí. correndo 5 com Isso. folga, indo pra 10 tranquila. Claro. Exatamente. Mas sempre tem ajustes para ser feito, né? Gurias, toda empresa tem ajustes, tem coisas novas para a gente buscar. Então a gente sempre está tentando fazer isso, né? Sempre tentando ajustar tudo e buscando Mas essas é aquilo coisas que a novas. Fran disse, tem que resolver o problema do cliente. Cada vez mais vão trazendo os problemas e você vai tentando solucionar, né? Isso. Você já veio com uma proposta diferente, que é, né, o rural, que não tinha, que realmente estava faltando, né? E eu fico muito feliz, porque o meu marido é teu cliente, né? Eu também sou Vinícius. cliente, o Vinícius é cliente. Isso. Acho que o Vinícius é um dos Não. primeiros. O Vinícius é um dos primeiros. Eu também, Vinícius acho também, primeiro, né? Lá em Eu casa. tenho, assim, ó. Hoje a gente tá tendo 1.000 e poucos clientes, Sim. né, gurias? Mas assim, ó, quando eu iniciei, porque quando tu vai iniciar a empresa de monitoramento, tu já tem que iniciar com toda a estrutura e com a quantidade X de funcionários. Isso Não tendo dá ou não pra tendo básico. cliente, tu tem que... É básico. E antes de mim abrir, então, a GT, eu estava no trâmite ali, Sim. e a gente tinha já clientes em fila de espera, tinha 100 e alguma coisinha Olha, de clientes gente. na fila de espera para iniciar com a GT. Mas bem que nós estávamos fazendo os trâmites da GT e outros clientes estavam também abrindo. Então, o nosso primeiro cliente hoje ele foi o Rio Branco. É o nosso cliente 001. E 001. continua sendo Viu? 001, né? Então, a gente não tinha ainda estruturado toda a parte do monitoramento e nós colocamos um vigilante lá para ir cuidando toda a estrutura que estava sendo Sim. montada até a gente poder ser liberado pela Federal para poder trabalhar. Então, quando a gente foi liberado, nós tínhamos o Rio Branco como cliente, até nós começarmos a fazer as outras migrações. Aí tem o 002 e assim vai indo, sabe? Sim. Mas o 001 é o Viu, restaurante gente? Rio Nós Branco. sabemos agora que Legal. 001 é o Rio Branco. Tati, a conversa pra variar é sempre maravilhosa. É A gente verdade. gosta muito, mas tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Exatamente. Então, estamos indo para o final do nosso papo e eu gostaria que tu desse uma mensagem, né? Porque eu percebo que as mulheres precisam, eu sou uma que eu sempre digo isso, reconhecer a sororidade, reconhecer a potência que nós mulheres somos. Então, se tu quiser dar uma mensagem para aquela câmera ali, Isso aí. para mulheres, sobre empreender, sobre maternidade, sobre o que o teu coração quiser falar nesse momento. Eu acho que todas as mulheres hoje têm a capacidade, né, de empreender, tem que empreender, tem que se desafiar. E a mensagem hoje principal é ter foco, né? Ter foco, correr atrás e repetir várias vezes a mesma coisa com o mesmo foco que no final tudo vai dar certo. Isso aí. Que Ai, delícia legal. essa conversa. É maravilhoso, Esse né? papo tem apoiadores, né? Porque esse sonho começou só com nós É duas. verdade. Não, Um nós ano. duas não. Com o Vitor ali. O Vitor né? junto. Aí o sonho foi crescendo, veio a Kalane e veio os nossos apoiadores. Isso. A Serenitá, onde a sua beleza ela é realçada com cuidado e delicadeza. A Garagem Store, onde moda masculina tem conceito e personalidade. A Casa Lavanda, a Loja Lavanda, onde você encontra o melhor para sua casa, com bom gosto e qualidade. E hoje nós estamos num espaço especial, cedido pela Casa Simone, que vocês vão ver aqui, que é um espaço lindo, né? Lindo, Fran? aconchegante, Isso. confortável. E hoje os nossos convidados estão aqui com a gente. Tati, muito obrigada por ter vindo hoje falar sobre a tua história, assim, de coração. Quando você me mandou o áudio, eu também me emocionei, eu te mandei a mensagem, né? Eu disse que vai ser um papo super agradável e foi um prazer imenso te ter aqui hoje.
E tu é um exemplo de determinação. Isso. Eu conheci um pouco da tua história, e já te admirava. Hoje eu te admiro um pouco mais, né? Então que essa criança hoje seja cuidada por você, por essa mulher cheia de personalidade, cheia de boa energia, e que hoje é aquela menina lá, aproveite um pouco a vida, que tu proporcione para ela as coisas que naquele momento ela não conseguiu fazer. Isso Muito aí, obrigada, junto mesmo. com a tua família, que é uma família linda. Obrigada, Né? obrigada de Construiu. coração. A gente Eu que também agradece. fiquei muito, muito, muito feliz, né, pelo convite e me senti muito honrada também, né, de estar aqui com vocês. Sim. É uma honra para Então tá. nós. Obrigadão. Então, nos sigam Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Curte, compartilha, comenta. Porque é muito importante as pessoas saberem que vocês estão curtindo, para a gente estar aqui representando essas histórias lindas das pessoas que passam por esse podcast que é feito para vocês. Obrigada, até a próxima. Tchau.